Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, reunimos-nos nesta hora bendita em nossas vidas para pedir a Jesus que seja conosco. Derrama, Senhor, sobre toda a humanidade da terra as doçurosas vibrações do seu amor e da vossa misericórdia, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações misericordiosos servindo em seu nome. Onde as aflições permeiam a intimidade dos espíritos, possam haver mãos estendidas para amparar e soerguer. Sentimos a vossa presença em nossas vidas, manifestado no seu Evangelho de amor. Nessas páginas vivas que queremos mergulhar para compreender mais e servir melhor. Amigos queridos da espiritualidade maior, responsáveis por este Evangelho, possam neste dia nos envolver em vibrações de paz e de alegria, para que nos sintamos instrumentos dignos e úteis, para que a mensagem da boa nova do Reino de Deus possa chegar aos nossos corações a cada dia mais. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. Faça-nos amigos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que se faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Então, são dois estágios que o Evangelho mostra. O primeiro estágio é a compreensão das dificuldades que eu trago e das oportunidades que recebo para me redimir perante a lei. E a isso vamos chamar aceitação. E um segundo estágio é bem dizer a prova, o sofrimento, como sentindo que é o prelúdio da cura. Então, são estágios diferentes que nós passamos diante das nossas provações. Mas o chamamento maior do Evangelho é aceitar que aquela oportunidade vai corrigir. É uma corrigenda, é um ajuste com a lei. Né? Podemos entender que corrigenda e ajuste com a lei são muito próximos de compreender. Mas para eu compreender a necessidade de passar por aquelas adversidades, isso só se fará quando eu me perceber nas minhas questões evolutivas. Por isso que nesta casa nós insistimos nessa identificação. É o que é mesmo que eu vim me ajustar com a lei e que é necessário passar por esses percalços, por esses ajustes, por essa correção de rota. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim:
Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Mas aqui não vai nenhuma apologia à dor, como pensam muitos na interpretação ao pé da letra. Não é uma apologia à dor, mas é um entendimento de que aquilo que eu passo é uma necessidade evolutiva. Porque sofrer por sofrer, muitos sofrem e não progridem. Sofrem e não evoluem. Sofrem e não fazem disso experiência alguma que possa lhe acrescentar. Então, a apologia da dor seria proclamar a dor como um grande bem, né? Mas nós estamos dizendo que há muitas aflições vazias que não fazem a pessoa progredir. Agora, quando eu aceito aquela dificuldade que me chega, eu aceito profundamente, com os filtros da minha lucidez, e entendo que aquilo é um instrumento da lei de Deus para me corrigir, me ajustar às leis, aquilo que seria uma dor superlativa passa a ser uma experiência suportável. É essa dimensão, né? É suportável porque os nossos ombros carregam fardos possíveis, carregam fardos leves, carregam fardos proporcionais à estrutura que trago comigo, nem 1 milímetro a mais. Então, suportar as adversidades na forma de dor para nos corrigir é um grande exercício que nós precisamos fazer para robustecer em nós a estrutura moral. Porque assim, comparativamente com o peso físico que alguns carregam para se aprimorar no seu performance físico, esses, entre aspas, pesos emocionais também são, na mesma proporção, para estruturar em nós um vigor maior do ponto de vista moral, né? Então, vamos entender assim, como nós fazemos tantos exercícios físicos, precisamos fazer exercícios morais para ficarmos robustos e que aquele fardo aparentemente tão pesado torna-se suportável quando compreendido e aceito. Então, essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. Então, que tamanho tem a dor? Na mesma proporção das dívidas das faltas passadas, né? Por que me dói tanto passar isto? Porque isto é na proporção dos meus deslizes, dos meus vícios, dos meus enganos. É na mesmíssima proporção. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, olha a dimensão expandida que o Evangelho nos traz, porque suportar, fazendo experiências novas, é que vai nos poupar de séculos de sofrimento na vida futura. É muito interessante isso, que eu trago um legado do meu passado, resolvo no meu presente e projeto no meu futuro para séculos, se neste futuro eu não cometer novas transgressões às leis. Então, fica parecendo, e depois aqui no Evangelho vai falar sobre isso, parecendo uma quitação de dívida. Mas se nós somos infratores das leis divinas, nós contraímos débitos, dívidas, tanto quanto méritos. E é nesse balanço que nós vamos equacionar o tema da minha reencarnação na Terra. Voltamos ao tema. É sobre esse tema que gera fardo. É sobre esse tema que gera dor. É sobre esse tema que geram corrigendas, né? Então, ainda continuando a mesma lição de ontem do Pão Nosso, Correções de Emmanuel, que faz referência
há um trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Né? Nós, na condição de filhos, fomos bem corrigidos pelos nossos pais ou pelo nosso pai. E hoje nós agradecemos que eles nos limitaram os nossos desejos malsãos, que eles nos conduziram de forma segura para o caminho reto, que eles limitaram as nossas aberrações, as nossas ilusões. Hoje nós agradecemos o rigor dos nossos pais, nos conduzindo, e o rigor dos pais é sempre proporcional à rebeldia do filho. Então, pais que recebem filhos mais rebeldes são pais mais firmes, são pais mais rigorosos, porque é na proporção da rebeldia do filho. As leis divinas, guardadas as proporções, também agem assim. Quanto mais resistência nós temos em aceitar a lei, através das correções necessárias, mais a lei nos corrige através de provas, ou seja, consequência dos nossos atos. Então, muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quando nós fugimos, nós vamos direto para o painel das ilusões, e a ideia é anestesiar a consciência do chamamento vivo que ela faz para nos conduzir às retas. Esse processo nos distancia desse amparo generoso que, como filhos, receberíamos do grande Pai. Então, quem assim procede nas fugas, abandonando a si mesmo, abandonando os seus compromissos, gerando uma desistência reencarnatória muito grande, quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Olha só, nós estamos mergulhados na lei do amor, né, que nos conduz. Mas nós podemos intimamente erguer paredes, erguer barreiras que se interpõem entre eu e o mundo, entre eu e as leis. Então, essas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas nos faz arrastar por séculos ou milênios dores íntimas que nós estamos nos recusando a ajustar com a lei de Deus. Então, quando nós vemos uma pessoa que sofre muitíssimo e há nela um grande desespero, há um tumulto interno naquele coração que tem uma postura de rebeldia, de negação da realidade, de achar que quer seguir por si mesma, esse espírito nas assistências fraternas, por isso que é importante conhecer bem o ser espiritual para fazer assistência fraterna na casa espírita, esses espíritos com essa temática são aqueles que ergueram paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas, né? Então, afastou-se da providência divina. Às vezes, a providência divina sempre tem sido dado esse exemplo aqui, eu quero repetir porque é um exemplo grandioso. Por exemplo, a formação de um lar, uma família, filhos, ela cria uma redoma de amparo da providência divina para aquela coletividade de espíritos que estão caminhando juntos para adquirirem valores. Se um escapa dessa redoma, se um escapa desse contexto de burilamento coletivo, ele fica apartado do amparo coletivo que aquela família possui. Nós temos o amparo individual, mas se nós não damos oportunidade, os espíritos do bem não encontram em nós sintonia para se manifestar. Então ficaremos
à mercê das associações mentais com os espíritos cuja temática são como as nossas, que trazem as mesmas dificuldades e por vetores atrativos nos aglomeramos. E passamos a ser mentalidades coletivas agindo, dissociados dessa providência divina, que naquele reduto familiar todos teriam esse amparo. E quando muitas vezes nós orientamos que às vezes um filho não vá tão longe, que ele sempre fique nas imediações daquele reduto, porque aquele espírito precisa daquele amparo familiar, daquele contexto, daquela história, né? Mas não é moderno dizer que o filho deva ficar próximo, né? Hoje a moral social preconiza que os filhos devam ir rápido e para muito longe. E muitas vezes não voltam mais, porque vão, se estabelecem profissionalmente, e às vezes são espíritos que precisariam passar um tempo maior junto àquele ambiente coletivo de amparo e sustentação às suas dificuldades. Então, nós vamos estar refletindo sobre aceitar a misericórdia de Deus, as provas redentoras, com lucidez. Para que possamos compreender os motivos de resignação que o Evangelho nos traz, é necessário que ampliemos o nosso olhar a respeito das leis que nos regem. Enquanto nós não temos esta consciência, esse entendimento, é quase impossível nós compreendermos esses motivos de resignação que o Evangelho nos traz. E algo muito importante para compreendermos é que quando Jesus esteve conosco, que Ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque sem aquelas referências do bem, da verdade, do Evangelho, nós não teríamos caminho, nós estaríamos em descaminhos. Então, nesse momento da humanidade, tudo que nós fizermos distantes daquilo que Jesus nos ensinou, nós teremos que refazer. Nós vamos precisar entender quão efêmero é aquilo que nós estamos realizando. Vamos pensar nos casamentos, nas uniões entre espíritos que desejam e que escolhem aqui ou no mundo espiritual seguirem juntos. Quando não existe uma predisposição íntima dessa vivência do Evangelho, da expressão do que nós temos aprendido com Jesus, esses relacionamentos, eles se tornam extremamente efêmeros, porque esses relacionamentos, eles tombam nas primeiras crises. Porque não compreendendo, o espírito não compreendendo que ele traz questões íntimas a serem resolvidas, tanto quanto o outro traz,
e que somos uns para os outros estímulos de progresso, não compreendendo isso, esses relacionamentos, eles não permanecem, eles se desfazem, porque é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós estamos vendo tantos relacionamentos começarem e se desfazerem, começarem e se desfazerem, porque não pautados nesses valores e nessas leis divinas, eles não sobrevivem. Não tem como sobreviver. É totalmente impossível. Agora, quando dois espíritos que se tornaram cristãos se unem, provavelmente é para sempre. Porque vão aprender e vão saber resolver as grandes dificuldades que os relacionamentos na Terra nos trazem a partir do entendimento da importância de tudo isso em nossas vidas. Então nós vamos afirmar, sem nenhum medo de errar, que relacionamentos sem Jesus estão fadados ao fracasso. Se não for hoje, será amanhã. Com certeza. Obviamente que nós não estamos falando apenas de relacionamentos conjugais, mas estamos falando de qualquer relacionamento. Porque esse item do Evangelho, motivos de resignação, quando entendido, eleva-nos a um padrão muito alto de entendimento sobre a vida e sobre nós mesmos. Nesse texto que nós estamos lendo, intitulado Correções, Emmanuel diz algo muito importante. Ele diz assim: aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida as tempestades íntimas, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, ampliam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Então, nessa frase que ele diz, vencidas as tempestades íntimas, imagina dois espíritos vivendo tempestades íntimas no mesmo lar, na mesma hora, vinda, uma vem do lado sul, outra vem do lado norte, duas tempestades se encontram. O que sobra? Ante as tempestades que se somam, muitas vezes não sobra nada. E não é para sobrar nada, porque a tempestade, quando ela vem, é mesmo para aniquilar com quase tudo, para que nós tenhamos a oportunidade de reconstruir. A tempestade vem, quebra os galhos, desfolha as plantas, tira tudo do lugar. E quando nós olhamos,
muitas vezes nos falta até coragem. Mas tem um recado ali. É tempo de refazer o caminho. Mas, se nós não temos esse entendimento do Evangelho, se nós não apresentamos Jesus através dos nossos atos e dos nossos pensamentos, o que acontece conosco? Ante a tempestade que vem de cada um de nós, que muitas vezes derruba tudo, nós desistimos. Como assim? Tem que construir tudo de novo? E aí partimos para outras situações, aguardando novas tempestades. Então Emmanuel ele é muito preciso nessa fala, porque as questões que não foram resolvidas na nossa intimidade e as questões que não foram resolvidas na intimidade do outro, elas aparecem. E como lidar com isso? Sem o conhecimento do amor, sem o conhecimento da renúncia, sem o conhecimento do perdão, da humildade, do servir, não tem caminhos. Então, nós estamos, nesse momento, compreendendo que a humanidade não tem sido apresentada a Jesus. Porque a gente não apresenta Jesus com livros. Não é assim que a gente apresenta. Olha, toma aqui o Evangelho, como um livro. Mas nós apresentamos Jesus pelo que somos. Pelo cristão que somos. Então, se na hora da tempestade eu não apresento para o outro Jesus, não com frases prontas e feitas que a gente não consegue viver, mas com a experiência do que temos aprendido, sem essa apresentação, é muito difícil nós absorvermos esse conteúdo que o Evangelho nos traz, de termos motivos de resignação. Então, tudo que está acontecendo, como nós temos falado, e que são momentos difíceis, são corrigendas. E na hora da corrigenda, é necessário que nós apresentemos para o mundo Jesus. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, e com isso, tudo fica em pé. E o que tombou, que era para tombar, nós nos animamos de reconstruir. Então vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Mestre amado, desejosos de aprender e aprender cada vez mais as lições de vida eterna que o Senhor trouxe para nós na velha Galileia. Naquele tempo, Senhor, que nos reuníamos para te ouvir,
para aprender as lições espetaculares que iriam nos conduzir ao paraíso íntimo, pela vivência dos teus ensinamentos. Mais de 2000 anos se passaram, Senhor, e nos encontramos aqui desejosos de nos fortalecer para viver o que o Senhor nos ensinou. Infunde em nós, Mestre amado, a luz do seu amor e permite que sejamos espíritos cada vez mais livres no bem e na verdade, amparando os que sofrem, socorrendo aqueles que se encontram ausentes de luz e aprendendo cada vez mais para servir melhor. Fluidifica, Jesus, a nossa água, para que ao sorvê-la possamos, Mestre amado, nos fortalecer. E nesta hora abençoada do dia, estendemos as nossas mãos aos entes queridos que se encontram necessitados de amparo e de luz, de saúde. Nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, acometidos das doenças físicas, morais, necessitados de amparo e de saúde. Que todos nós possamos formar uma corrente luminosa para envolvê-los, rogando a Deus, nosso Pai, que interceda em favor deles. E neste dia abençoado, rogamos a Ismael, que nos convidou para aqui estar no Brasil, para que aqui pudéssemos nos tornar cristãos, no contato com outros irmãos tão à frente do nosso tempo, que nos ensinam pelo exemplo o bem e a verdade. Onde quer que nos encontremos, possamos estar nos nossos postos de trabalho, agindo com honestidade, com grandeza de alma, para que possamos construir em nós o que o Senhor nos ensinou. Abençoa-nos agora e sempre.